Olha, é importante lembrar, e eu já falei isso aqui algumas vezes, parece uma obviedade, mas nem sempre entra na cabeça de todo mundo, que o vírus não escolhe pauta, não escolhe ideologia. O vírus ignora as pautas ideológicas, ignora qual é a razão de uma manifestação, por mais legítima que seja essa razão. Então, infelizmente, a gente daqui uns 15 dias mais ou menos vai colher resultados muito tristes dessas aglomerações que aconteceram neste fim de semana. Infelizmente, no momento de uma pandemia, manifestações como as de ontem, eu repito, pouco importam as pautas, o vírus ignora a pauta, mas a aglomeração dá no que dá. Aumento no número de casos, de contaminações, e aí a consequência é essa. Aumentou o número de casos? Aumenta o número de casos graves. Aumentou o número de casos graves? Aumenta o número de mortos. Aumentou o número de mortos? Aumenta a ocupação hospitalar também. Enfim, é uma pressão em todo o sistema hospitalar, uma pressão também no sistema funerário, como a gente já vê acontecer em algumas cidades. E é duro, né, que a gente aqui tenha de dizer o seguinte, É claro que temos a liberdade, as manifestações têm de ser livres, as pessoas têm direito de se manifestar, têm direito ao protesto, nós temos o direito de ir e vir, ele precisa sim ser preservado, mas quando há uma pandemia e um momento inédito como esse, é o momento mais grave do último século, né, do ponto de vista sanitário e também em termos financeiros, é a crise financeira mais grave desde a Segunda Guerra Mundial. Quando você está no momento assim, o exercício da coletividade ele precisa se sobrepor ao exercício da individualidade. Os interesses comuns, o direito do outro de não se contaminar, o direito do outro de ter um leito quando adoecer, precisa ser respeitado. Não se trata só de poder exercer o direito de ir e vir, se trata de entender que o coletivo está acima dos interesses umbilicais, do nosso próprio umbigo. Então, que triste que a gente tenha de saber que daqui a 15 dias a gente vai contabilizar, sim, mortos e contaminados provocados por essas manifestações deste fim de semana. E é triste também, eu disse agora há pouquinho, que o presidente encontre tempo para várias coisas, menos para conseguir visitar um hospital, visitar parentes que perderam seus entes queridos. E acho que, acima de tudo, também a gente precisa parar de achar que o nosso inimigo é o comunismo, é a Globo, é a Folha, o inimigo é o Mandetta, o inimigo é o vírus, o inimigo é comum a todos nós. Enfim, e precisamos também parar de achar que tudo gira em torno de derrubar um presidente da República. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Enfim, vamos lá. No combate ao vírus, a gente não pode perder de vista. Os números são impressionantes, são altíssimos, continuam crescendo. Também cresce o número de mortos. Tá perigoso. A gente está brincando com fogo e colocando mais faísca na fogueira.